Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É uma alegria muito grande estar de volta nessa casa. Trago o abraço fraterno lá do nosso ser espírita André Luiz, da Barra do Aririu. Agradeço a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, por me permitir estar aqui essa noite. Agradeço ao convite da casa. Meus irmãos, dessa vez não tem tema, né? Tema livre. Então eu fiquei pensando o que a gente ia conversar essa noite. Eu queria um tema que pudesse abraçar a todos, trazer alguma coisa boa para cada um de nós, nesse momento que nós estamos passando, que é um momento de incertezas, de apreensões, mas que com fé em Deus a gente consegue superar. Então aí o tema escolhido foi esse: confiança em Deus, confiança inabalável em Deus. Mas como eu coloquei no quadro a frase do filósofo Voltaire, que ele diz: eu acredito no Deus que criou os homens e não no Deus que os homens criaram. E é uma frase para a gente refletir. Mas não existe um Deus só, claro, Deus é único. Mas esse Deus que a gente tem que colocar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, é esse Deus criador de todas as coisas, que criou todos os homens, criou a natureza, criou os animais, criou tudo o que existe. É nesse Deus que nós temos que colocar a nossa confiança. Esse Deus está em todas as coisas, está em cada um de nós, está nas células do nosso corpo. Em cada célula, lá está Deus. Ele é energia pura, é sabedoria, é infinitamente bom e justo. Esse Pai amoroso, Ele ama cada um de seus filhos. Ele está em mim, Ele está no meu amigo, mas Ele também está no meu inimigo. Ele está no branco, no negro, Ele está no católico, Ele está no espírita, Ele está naquele que não tem religião nenhuma. Deus está em tudo. Em toda a obra da criação, ali Ele está. Está na natureza, está na chuva, está no sol, nas flores, nos animais. Então, por isso mesmo, onde Deus está, não existe separação, não existe exclusão. O que existe é o amor, é a alegria, é a luz, é a fraternidade. Ele estando em tudo e em todos, nós não precisamos buscá-lo em templos de pedra, em santuários, em catedrais, porque Jesus mesmo disse: o reino de Deus está dentro de nós, está dentro de cada um de nós. Nós nunca devemos esquecer isso. O reino de Deus está dentro, não precisamos buscar fora. Então nós devemos entender e repetir sempre: eu e Deus somos um. Porque somos. Não estamos separados de Deus. Deus não está lá longe, distante, nós estamos aqui. Não, Ele está em nós. Ele está no nosso coração. Ele está na nossa consciência. Nós é que muitas vezes complicamos e colocamos Deus longe de nós. Ele está em nós. Ele está dentro de nós. Tanto que 2 homens oravam. Um batia no peito e repetia: eu pecador, eu pecador, eu pecador. E o outro dizia: eu e Deus somos um. Eu e Deus somos um. Eu e Deus somos um. Com convicção. E acabaram sendo. O que repetia que era pecador, acabou sendo pecador. E o que dizia eu e Deus somos um, acabou sendo um com Deus.
estando em conexão direta com Deus, independente de qualquer religião, independente de estar num templo ou não. Jesus disse: quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Isso é no sentido figurado, quer dizer, entra dentro de ti mesmo, silencia teus pensamentos, para, reflete e ouve o que Deus tem a dizer, porque nós vivemos sempre no burburinho, no barulho, muitos pensamentos, muitas ideias, muitas coisas, e acabamos não tendo essa conexão com Deus. Então Deus está dentro de nós. Esse é o Deus Criador de todas as coisas, é o Deus que criou os homens, que criou cada um de nós. E o Deus que os homens criaram? O Deus que os homens criaram é aquele Deus a imagem e semelhança deles. Nós criamos um Deus a nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer o que então? Um Deus vingativo, um Deus que fica irado, que nós ficamos. Então nós criamos um Deus à nossa semelhança. Um Deus vingativo, um Deus guerreiro, um Deus que fica magoado, né? Um Deus que privilegia uns, castiga outros. Esse foi o Deus que nós criamos na nossa concepção, que somos imperfeitos. Criamos esse Deus, que não é o Deus real, que não é o Deus verdadeiro. É um Deus que algumas religiões dizem que precisa de dinheiro e tem que pagar uma quantia, um dízimo. Nada contra, cada um faz o que acha no seu coração. A nossa casa espírita precisa, entre os ceareiros, a gente sempre colabora, porque precisa para pagar luz, para pagar água, para ter cadeiras para as pessoas terem conforto para ouvir a palestra, mas é diferente. A gente faz uma campanha entre nós, trabalhadores da casa, para que a gente possa manter as despesas dessa casa, né? Então tudo envolve dinheiro, a gente sabe, mas não como a gente às vezes vê por aí, porque ficam dizendo que para progredir, para ter o negócio dar certo, para as coisas funcionar, para ter prosperidade, você tem que, quanto mais alto é o valor que você deixa lá, maior vai ser, né, o benefício que você vai receber. Como se Deus precisasse de dinheiro, como se Deus estivesse botando preço no seu amor, na sua misericórdia, na sua ajuda. Então é esse Deus que os homens criaram. É um Deus que incentiva as guerras, discrimina, separa pela condição social, pela cor, por tudo isso, né? Então, esse Deus foi criado pelos homens, esse Deus verdadeiramente não existe. Então, o erro está em nós, humanos, nunca em Deus. Então, quem de nós nunca fez uma pergunta assim: está acontecendo isso tudo, por que Deus permitiu? Onde estava Deus que deixou que isso acontecesse? Quem de nós já não perguntou, né? Numa tragédia, numa coisa, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permite? Né? Então a gente já sabe que Deus, o Deus Criador de todas as coisas, Ele é perfeito, Ele é puro amor. Então se o erro não está nele, em Deus, está em nós. Nós fomos criados por Deus. E Deus nos deu a liberdade de fazer nossas escolhas. Então, aí é que começa todo o mal que existe no mundo. Deus nos criou e nós, pelo nosso livre-arbítrio, criamos o mal, pelas nossas escolhas erradas. Se a gente seguisse as leis de Deus como elas são perfeitas, nós jamais nos desviaríamos do caminho. Mas Ele nos deu a liberdade de escolha. E se a gente infringe
essa liberdade, a gente sofre as consequências. Então é por isso que a gente vê a dor no mundo, a gente vê o sofrimento, a gente vê tudo isso que acontece, né? Então nós traímos, roubamos, lesamos o nosso próximo, somos orgulhosos, muitas vezes não perdoamos. Então o que acontece? Nós criamos em nós sombras. Todos nós temos as nossas sombras. Nós somos um misto de qualidades e de defeitos. Por isso que nós estamos aqui para aprender a eliminar esses defeitos, e eliminando e a aumentar as nossas qualidades. Ou seja, para nós irmos iluminando as nossas sombras, até que chegue uma hora que nós sejamos apenas luz. Então, por que tudo acontece aí? Que a gente acha que, como Deus deixou isso acontecer? Fomos nós mesmos que criamos com o nosso desamor, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa maldade, com a nossa ganância, com tudo isso. Nós criamos tudo isso. E aí ficamos querendo jogar a conta para Deus, botar como foi Deus que criou. Tenhamos a certeza no nosso coração que Deus jamais criaria o mal. O mal acontece porque nos afastamos dele, das suas vidas. Então eu lembro que a minha filha, quando era pequena, eu sempre comprei muito livro de historinha para ela, Branca de Neve, esses clássicos, né? E também sempre livros falando de Jesus, para evangelizar, já desde pequenininha. E aí uma vez ela me perguntou assim: mãe, se Deus é bom, por que Ele criou a bruxa má? E agora? Mas na hora eu já lembrei, disse: filha, Ele não criou a bruxa má, Ele criou a bruxa. Ela se tornou má porque ela que escolheu. Ela podia ser uma bruxinha do bem. Então assim é conosco. Só para a gente lembrar, Deus nos criou. Ele nos criou com o propósito da gente crescer e ser feliz, através das nossas escolhas, através dos erros e acertos, a gente norteando o caminho para seguir. Então, se existe um mal, não foi criado por Deus. Jamais. Deus só criou o bem, e Ele criou cada um de nós com o propósito de ser feliz. Todos nós fomos criados com esse propósito, a felicidade. E nós estamos aqui para isso. E seremos felizes? Sim, com certeza. Por que Ele nos deu a liberdade de escolha? Porque aí nós somos responsáveis pelo que fazemos, no bem ou no mal. Se nós fazemos o bem, nós temos o mérito pelos acertos. Se nós escolhemos o mal, nós temos a responsabilidade e colheremos as consequências. Quem já ouviu dizer que tu planta arroz e colhe feijão? Não existe? Se plantar arroz, vai colher arroz. Se plantar feijão, vai colher feijão. Assim é na nossa vida. Se nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem. A semente é boa, a colheita será também. Muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade na vida e fica pensando: meu Deus, por que isso comigo? Com certeza, se não for as nossas atitudes de hoje, dessa existência, que a gente está procurando fazer tudo certinho, foi consequência de vidas anteriores. Foi uma plantação ruim que a gente fez lá. E a gente está colhendo agora. Então, sabendo disso, o que nós temos que fazer? Começar a plantar a boa semente. A partir de agora. Se nós somos herdeiros do passado, de sementes não muito boas que nós plantamos, mas nós somos os donos do futuro. Então, vamos plantar semente boa. E qual é a semente boa? É tudo que Jesus ensinou. É ser compreensivo, é não julgar nosso semelhante, é amar, é respeitar o outro. Jesus, quando Ele nos deixou,
ele disse assim, ó, um novo mandamento vos dou, um novo mandamento vos deixo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Já se sabia que existia a lei de amor antes de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Já existia esse ensinamento trazido muito antes de Jesus. Mas quando Jesus disse que ele ia nos deixar, ia voltar para o plano espiritual superior dele, ele disse, um novo mandamento vos deixo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele deu um parâmetro, ele deu um modelo, como eu vos amei. E como Jesus nos amou? Incondicionalmente. Ele tanto andava com cobradores de impostos, com prostitutas, doutores da lei, a todos ele acolhia, amava e respeitava. Então é assim que ele espera que cada um de nós ame incondicionalmente. Eu não preciso concordar com a opinião do outro, com a atitude do outro, mas eu preciso respeitar. Cada um não é responsável pelas suas escolhas, então, se ele está agindo mal, eu que tenho que cobrar? Não. Ele vai colher conforme ele está plantando. As consequências virão. Não cabe a nós julgar e condenar. É claro que se uma pessoa vem até nós e pede uma orientação, um conselho, está em dúvida, vamos dar esse conselho baseado no que Jesus nos ensinou. Mas daí, se ele vai seguir ou não seguir aquilo, aí já não é da nossa competência. Podemos orientar? Claro, devemos, se for pedido a nós, mas não podemos interferir, porque cada um vai receber de acordo com as suas obras. É claro que nesse caso, a gente tem filhos, tem criança ou tem netos, eles ainda não têm a razão, ainda, né? Com 18 anos lá, que já vão estar mais maduros. Até lá a gente vai orientar naquilo que a gente acha correto, naquilo que a gente segue. Mas passou dessa idade, a gente já não tem mais como interferir ou querer que seja assim. Qual o pai, qual é a mãe que não quer o melhor para os seus filhos? Que dá todas as orientações para que eles vão para aquele caminho certo. Como a gente diz, mãe, pai, a gente queria, se pudesse, botar o filho assim a minha avó dizia, numa redoma, numa coisa protegida, para eles não se machucar nunca. Quem é mãe sabe, quem é pai também. A gente não quer que o filho da gente caia, se machuque. Mas a gente tem que entender que cada um de nós vem passar por experiências para crescer. E se a gente ficar ali e não deixar fazer nada, eles não crescem. Então, às vezes, precisa, como diz, quebrar a cara para que possa aprender. Nós também já não quebramos a cara algumas vezes. Os pais disseram, não faz assim. Não quero nem saber, vou fazer do meu jeito. Às vezes, numa idade meio rebelde. Quem de nós nunca aconteceu isso? Mas é com os erros que a gente vai aprendendo. Então é preciso respeitar o livre-arbítrio de cada um. Nós não temos o nosso? Temos. Então o outro também tem. Se quiser pintar o cabelo de azul, de rosa, se quiser fazer uma tatuagem, o que podemos fazer? Podemos não concordar. Eu particularmente não gosto de tatuagem. Já a minha filha fez uma agora no braço, então o que eu vou fazer? Eu não gosto, eu não faria. Eu digo assim, se fosse para nós vir tatuado, igual a folha de caderno, Deus já mandava nós tudo assim. Mas são escolhas, e toda escolha traz consequência, né? Às vezes pode ser que uma pessoa é toda tatuada, como eu vi uma imagem, uma moça toda cheia de tatuagens. E ela estava numa missão na África, cuidando de crianças. E ela postou uma foto com as crianças, trabalhando com as crianças. Então, assim, faz a gente pensar.
Talvez uma pessoa que não tem nenhuma tatuagem, mas é egoísta, não ajuda ninguém, não se disponibiliza a sair. Então nunca vamos julgar, porque o íntimo só Deus conhece. E às vezes a gente erra muito indo por aparências. Então aquilo foi assim, tipo um tapa na minha cara, né? Mas eu nunca xinguei ninguém, nunca, né? Mas eu assim, para mim, disse, para que aquilo, né? Mas gente, o que vale é o espírito. O que vale é a pessoa, o interior da pessoa. E não a aparência dela. Então assim, ó, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então não precisa a gente querer mudar o mundo, mudar as pessoas. Quando a gente está fazendo isso, a gente está esquecendo de olhar para dentro de nós. E para ver os nossos erros, os nossos defeitos, e nós temos. Todos temos. Ver as nossas sombras e botar luz nessas sombras. Então é isso que significa também amor incondicional. É amar. Amar os animais, amar a natureza, as plantas, as pessoas, amar a nós mesmos. Entender que a gente erra, a gente pisa na bola também. Afinal, não somos perfeitos. Então vamos nos perdoar e procurar não repetir aquele erro. É assim que a gente cresce. Então por isso que o mundo está tão cheio aí de dor, de sofrimento, de fome, de violência, de tanta coisa negativa. Por quê? São as nossas sombras. Aí junta a minha sombra que eu tenho, junta a sombra do seu Tamir, junta a sombra do Edilson, a sombra de cada um, e vai ficando esse mundo escuro. Então não tem mais jeito, o mundo não tem mais jeito? Tem. Como? Vamos retirando essas sombras de nós. Aí vamos colocando luz na nossa sombra. Luz onde está aquela sombra, aquela mágoa, onde está aquela falta de perdão, onde está aquele comportamento de criticar o outro, de não perdoar. Vamos colocando luz. Jesus disse, brilhe a vossa luz. Quando a gente começar a iluminar nossas sombras, a retirar essas sombras, botando luz, imaginemos nós, eu vou retirando minhas sombras, o seu Camilo também, a Josi, a Valda, todos nós aqui vamos botando luz. Daqui a pouco, gente, imagina como esse mundo vai ser, um mundo cheio de luz. E é a luz que nós temos dentro de nós, é essa luz que nós temos que fazer brilhar. Então não é Deus que tem que vir aqui e botar luz no mundo, não. Essa luz Ele já colocou em nós. Quando Ele nos criou, Ele colocou um carimbo em cada um de nós, o amor. Uma chaminha, pequena ainda, mas para que a gente faça crescer, crescer e crescer cada vez mais, iluminando a nós mesmos e iluminando o mundo. E é isso que nós precisamos. Então não vamos nos concentrar no medo. Eu estou com medo porque isso nunca mais vai acabar, e como é que vai ficar, e estão dizendo que vai ficar pior, e não sei o que, não sei o que. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai colocando o quê? Luz ou sombra dentro de nós? Com pessimismo, com medo. O medo paralisa a gente. E o medo também baixa a nossa imunidade. Isso é comprovado. O medo baixa a nossa imunidade. E aí, de tanto medo que tem de pegar uma doença, ela acaba pegando. Agora, se repetir, eu e Deus somos um. Eu sou forte, Deus me protege. A gente vai aumentando a nossa imunidade. É claro, né, gente? Nós estamos no mundo, nós temos que tomar os cuidados. Usar a máscara, lavar as mãos, o que é recomendado. Mas o medo não podemos e não devemos alimentar esse medo. Primeiro porque quem confia realmente em Deus não é para ter medo. Que Deus é força, Deus é luz. Nós também somos espíritos imortais. Se o nosso corpo físico morrer, nós continuaremos vivendo. A doutrina espírita nos explica muito bem isso. Se acontecer de desencarnar, uma hora nós vamos, né? Se não for agora com a pandemia, pode ser num acidente, pode ser com uma doença, pode ser naturalmente, morrer dormindo, mas nós vamos retornar para o plano espiritual. Então, por que medo?
Vamos tomar os cuidados, mas vamos confiar em Deus. E vamos dizer, eu e Deus somos um. Eu e Deus somos um. Nós ter essa conexão com Deus, ter essa força em Deus. Ele está conosco em todo o tempo. Nós é que às vezes muito apressados, não paramos para ouvir Deus na nossa consciência. Então, nós temos que pensar nisso. Vamos ter total confiança nesse Pai amoroso, nesse Deus que criou todas as coisas, que nos criou. Ele está em nós. Não vamos botar Deus lá longe. Ah, mas eu sou indigna, eu sou pecadora. Jesus também está longe de mim, porque Jesus é puro. Jesus, Deus, as forças do bem, as forças da luz estão com cada um de nós. Basta a gente ter essa confiança, essa certeza e nos conectar com eles. E eles podem, estão ajudando o nosso mundo. Tenhamos certeza. Mas precisa que nós também façamos a nossa parte. Porque Deus faz a parte dele sempre, mas nós precisamos fazer a nossa. E a nossa parte qual é? É expandir o amor, é expandir a luz, é trabalhar no bem, é ser honesto, é ajudar o outro, é estender a mão para o que precisa. Essa é a nossa parte. É isso que eu quis dizer com a gente iluminar nossas sombras. É perdoar, tirar aquela mágoa, aquele ranço, aquela coisa amarga que ficou porque alguém me ofendeu. Mas será que eu nunca ofendi ninguém? Será? Como Jesus já disse, atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Para a mulher adúltera que estava para ser apedrejada. Nós nunca erramos? Como então que a gente não quer perdoar? E quando a gente perdoa, a gente se liberta. O beneficiado não é aquele que eu perdoei, sou eu mesmo, porque eu tirei aquele peso, aquela mágoa, eu limpei, tirei aquele peso dos ombros. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, quando a gente iluminar nossas sombras, a gente está iluminando o mundo. Porque cada um iluminando a sua sombra, botando luz, essa luz vai juntar com as outras de cada um e o mundo vai ser iluminado. E aí não vai ter guerras, aí não vai ter fome, aí não vai ter tristeza, dor, maus tratos a animais, a natureza, nada, porque nós vamos estar vibrando no amor. E é isso que nós devemos fazer. É a nossa parte. Nós somos co-criadores no mundo de Deus, quer dizer, nós temos que ajudar a criar esse mundo melhor. E nós podemos fazer isso, e devemos. Então lembremos sempre dos ensinamentos de Jesus. Nós sabemos, mas às vezes a gente não consegue pôr em prática. Às vezes a gente não perdoa, às vezes a gente não aceita o jeito de ser do outro. A aceitação é uma coisa muito importante. Aceitar aquilo que não pode ser mudado. Como diz aquela oração da serenidade. Dá-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar as que eu posso. Tem umas que a gente pode. E sabedoria para distinguir umas das outras. Essa é a oração da serenidade. Então assim, o que não tem remédio, como a gente diz, remediado está. Tem coisas que nós não podemos mudar. Então, aí está a aceitação. Mas podemos mudar muitas coisas, a começar pelas nossas sombras. E não podemos negar as nossas sombras. Eu não erro. Isso aí eu não tenho. Inveja eu não tenho. Será mesmo que não tem? Nós temos que botar as sombras para a gente olhar bem para elas e dizer assim, poxa, eu tenho esse defeito. Realmente eu tenho. Ou seja o que for, eu falo demais, ou eu gosto de uma fofoquinha, ou eu tenho dificuldade de perdoar, nós temos, cada um sabe onde o seu calapé. Então vamos trazer isso, é uma sombra, e vamos olhar frente a frente, vamos dizer assim, não, agora eu vou me propor, eu vou tirar essa sombra, eu vou iluminar essa sombra e vou tirar ela da minha vida, porque ela só me atrasa. Então aí nós estaremos nos iluminando.
E essa luzinha que foi colocada por Deus vai crescendo cada vez mais, vai me iluminando a todos que eu encontrar, e vai iluminando os caminhos. E é esse mundo iluminado que nós queremos. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha. Eu não sei se tem mais um tempinho, se eu também para ler uma mensagem. Com certeza. Então, essa mensagem aqui fala exatamente desse Pai, desse Deus que criou todas as coisas. Eu achei muito linda essa mensagem, foi tirada do Momento Espírita. Eu vou ler rapidinho. Poema divino. Pai nosso, que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso, que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso, que estás naquele que caminha comigo, naquele que já partiu, deixando-me a alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Sejas santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, de fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão do Espírito. Mais do que o silêncio, em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com o meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem, se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar eu saiba ouvir, que ao invés de julgar eu busque acolher, que não cultivando a violência eu semeie a paz, que dizendo não às exigências em demasia possa a todos agradecer. Perdoa-me assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmos que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que a tua luz esteja sobre mim, iluminando-me para que eu te encontre dentro de minha alma como parte que és da minha essência. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esclarecer. Muito obrigada, meus irmãos, pela atenção de todos vocês. Que o Mestre Jesus esteja sempre no nosso coração. Que Deus, o Pai Criador, Ele esteja sempre a nos auxiliar, e Ele está, mas que nós estejamos sempre ligados a Ele. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe. Obrigada.